nossa. Paz do Senhor para todos. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos desativar o som de vocês para que a gente possa começar a nossa aula e pedir aí ao pastor Lucas que possa fazer uma oração por nós. O senhor pode fazer? A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Se vocês ouviram um barulho aí ao fundo, é porque nós estamos com ensaio para a Convenção de Mulheres aqui da igreja, e nós vamos ouvindo um barulho também, santo aqui de trás. Nós vamos desligando o som, tá bom, gente? Para que a gente possa não ter nenhuma interferência. Vamos lá. A Bíblia diz, em Hebreus 5:4, que ninguém toma para si a honra de trabalhar para Deus, a não ser quem é chamado para ele. Hebreus 5:4 diz assim: e ninguém toma para si essa honra, senão quem é chamado por Deus, como foi Arão. E nós estamos aqui juntos esses dias, exatamente para aprender um pouquinho mais sobre o chamado de Deus na nossa vida. Bem, esses dias nós estamos falando sobre o caráter dos 12 apóstolos, e na semana passada nós falamos sobre Pedro, impetuoso, cabeça quente, enfim. Hoje nós vamos falar sobre o irmão de Pedro, nós vamos falar sobre André. E como eu tenho dito para vocês, parece que nós nos parecemos muito. Não está saindo áudio? Todo mundo está ouvindo aí direitinho, tá, gente? Liga o seu som só para dizer. Tá tudo ok aqui. O áudio está chegando um pouco Amém, tá falhado perfeito aqui. Está muito falhado hoje, é? Aqui sim, agora eu não sei se é devido à chuva aqui no Nordeste, às vezes a internet fica ruim. Ah, sim. Mas quem pode ligar e dizer como é que está o som aí para nós, por favor? Está aí chegando legal? Não, está perfeito aqui, apóstolo. Aqui está ótimo. Perfeito? Aqui o som tá beleza. Ah, então pode ser isso, viu, gente? Pode ser que em algum lugar esteja falhando, mas vamos gravar a aula, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre André, o irmão de Pedro. E é importante nós estudarmos sobre o caráter desses apóstolos, porque, em síntese, eles parecem muito conosco, como eu tenho dito. André, muito bem, pode ser definido como o apóstolo que dava valor às coisas pequenas. André poderia muito bem ser definido como o apóstolo que dava valor às coisas pequenas, e nós vamos ver isso um pouco lá na frente. Como eu já disse, Pedro era irmão de André, André era irmão de Pedro, e ele fazia parte daquele grupo de 4 discípulos bem chegados a Cristo: Pedro, Tiago, João e André. Mas desses 4, André era o menos conhecido de todos eles. E apesar de André fazer parte do grupo dos 4 mais chegados ao Senhor, como eu já disse aqui ainda há pouco, ele sempre, de um modo geral, aparece em segundo plano. Olha só, isso vai ser muito importante para a nossa reflexão da aula até o final. Apesar de André ser irmão de Pedro, fazer parte dos 4 apóstolos mais chegados de Cristo, Pedro, Tiago, João e o próprio André sempre fica em segundo plano. Guarda bem. Tem irmãos que estão dizendo que não estão ouvindo, gente. Ajusta o seu som. Por favor, ajuste o seu som aí, porque aqui está ok. Vamos continuar aqui a nossa aula, mesmo porque, como eu já disse, a maioria dos irmãos estão ouvindo direitinho. E basta ajustar aí o som. Então, por que a gente diz que André está em segundo plano? Nos momentos mais importantes do ministério de Jesus, quando lá estão Pedro, Tiago e João,
André não está presente. André não está presente. Olha, André não está presente no Monte da Transfiguração. André não está presente na ressurreição da filha de Lázaro. André não está presente naquela última noite em que Jesus Cristo vai orar no Getsêmani, ali, Marcos, capítulo 14. Então, André parece estar em segundo plano porque ele não aparece na maioria dos grandes acontecimentos em que Jesus Cristo está presente, com Pedro, Tiago e João. Mas André não está, como eu já disse, no Monte da Transfiguração. Não está no Monte da Transfiguração, não está na ressurreição da filha de Lázaro, e nem na noite em que Jesus Cristo é preso no Getsêmani. Mas lá estava Pedro, Tiago e João, à exceção de André. Mas nós vamos encontrar André presente em outros acontecimentos, como, por exemplo, no dia em que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro, lá estava André. André estava no Monte das Oliveiras, quando Jesus Cristo falou nos sinais dos tempos, o que mostra que André também tinha um relacionamento muito próximo com Jesus Cristo. Mas podemos deduzir ainda, acerca de André, uma coisa muito importante. Que André, ele não se importava em estar em segundo plano. Mas nós vamos ver no decorrer da nossa conversa que parece que André se tornou um porta-voz do grupo de apóstolos em muitas oportunidades. Porque nessas oportunidades, ele sempre levou alguém a Jesus Cristo. André, presta atenção nisso. André, apesar de estar em segundo plano, de não aparecer tanto, mas foi o primeiro apóstolo chamado por Jesus Cristo. André foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado para a salvação. André foi o primeiro a ser chamado à salvação. Está lá em João, capítulo 1, verso 35 a 40. E André tinha um desejo ardente de seguir a Cristo. E esse desejo ardente de seguir a Cristo, combinado com o zelo grandioso de apresentar pessoas a Cristo. Olha, ele amava Jesus Cristo, André amava Jesus Cristo, mas tinha um zelo, um desejo muito grande em apresentar pessoas a Jesus Cristo. Como eu já disse, André era irmão de Pedro. Os dois eram de uma cidade chamada Betsaida, João 1,40, mas em algum momento da vida deles, eles mudaram para Cafarnaum, e foi exatamente em Cafarnaum que a história deles com Jesus Cristo começa a mudar. E outro fato interessante que deva ser dito é que Pedro e André, além de serem irmãos, eles moravam na mesma casa. Marcos 1, 29. E também Pedro e André, além de irmãos, moravam na mesma casa e eles também tocavam, eles tinham uma empresa de pesca. E outro fato relevante é que, desde a infância, Pedro e André também tinham uma amizade com outros dois pescadores que depois vieram também a ser apóstolos, que foram Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Veja que a amizade, nós vamos falar sobre isso mais tarde, a amizade entre 4 dos principais apóstolos parece que vinha desde a infância. Pedro e André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram irmãos, que eram também da cidade de Cafarnaum. Ali nasceu a amizade entre eles ainda na infância. E esses 4 irmãos parece que tinham um interesse muito especial pelas coisas de Deus. Isso aqui é importante, viu, gente? André, nós estamos falando sobre André na nossa aula de hoje, a característica de André. Estamos falando que ele era irmão de Pedro, que morava em Cafarnaum, que eram amigos de outros 2 apóstolos, Tiago e João, mas que esses 4 tinham um interesse muito especial já no Evangelho.
ou em conhecer acerca de Jesus. Tanto é que a Bíblia diz que eles foram ao deserto para ouvir João Batista pregar o evangelho. Olha, eles saem de Cafarnaum, vão ao deserto para ouvir João Batista falar sobre Jesus. E foi exatamente no deserto, onde João Batista pregava, que João Batista apresenta Jesus Cristo a André. Apresenta Jesus Cristo a André. Você consegue entender? Quem levou André a Jesus Cristo foi exatamente João Batista lá no deserto. Então, em muitos aspectos, nós vamos perceber que Pedro, Tiago, João e André, como já disse, trabalhavam em unidade, eles pareciam inseparáveis, eles estavam sempre juntos. E foi lá no deserto, e eu volto a falar daqui a pouco, que André conhece Jesus Cristo através de João Batista. Mas nós vamos ver que algumas coisas extraordinárias aconteceram nesse encontro no deserto, em que João Batista apresenta Jesus Cristo para André. Mas falamos também que eles andavam em grupo de 4, Pedro, Tiago, João e André, que tinham sempre o desejo da liderança, cada um queria ser maior do que o outro, e nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada que muitas vezes a discussão entre eles era quem era maior e quem era menor, e que André estava fazendo parte desse grupo de 4 dos amigos mais íntimos, mas André aparece muito pouco na Bíblia Sagrada. As Escrituras não relatam muito sobre André. Nada, não há muita coisa a se falar a respeito de André. Praticamente pode-se contar nos dedos as vezes que André, o apóstolo André, é falado, é apresentado na Bíblia Sagrada. À exceção das vezes que ele é citado dentro do grupo dos apóstolos, André é citado individualmente apenas 9 vezes no Novo Testamento. Para você ver que André aparecia pouco, mas tem uma importância muito grande no trabalho que Jesus Cristo estava preparando ele para ser a liderança que ele viria a ser. André, volto a repetir, que era irmão de Pedro, viveu a vida toda à sombra de Pedro, seu irmão famoso. Muitas vezes a Bíblia chega a apresentar André como irmão de Pedro. Como que o que desse valor a André fosse ser irmão de Pedro. Como ser irmão de alguém confere alguma importância. Mas nas situações, das 9 vezes que André é citado na Bíblia Sagrada, ele é elogiado. Mas sempre que André é apresentado como irmão de Pedro, isso não parece que não trazia uma tristeza para ele. Você sabe, nós temos irmãos, nós temos família. Em muitas situações, quando um irmão se destaca mais do que o outro, é comum encontrar ressentimento, rivalidade e até mesmo separação entre irmãos. Mas no caso de André não era assim. Ele não se ressentia de Pedro ser mais famoso do que ele. É o que a gente percebe na Bíblia Sagrada, porque Pedro e André eram irmãos. Sabe? Para mostrar que não tinha ressentimento de André ser a sombra e viver a sombra do seu irmão famoso, Pedro, porque quem apresentou? Olha, João Batista, isso é importante, João Batista apresenta Jesus Cristo para André. E André, quando conhece Jesus Cristo, e vamos falar com mais detalhes daqui a pouco, ele leva Pedro, seu irmão, a Jesus Cristo. Então André já sabia, já tinha consciência que Pedro tinha um talento nato para liderar. Ele então já sabia que no momento em que Pedro fosse salvo, Pedro assumiria o controle, assumiria o comando, e que André viveria à sombra de Pedro. Mas isso não teve importância para André. Não importava quem aparecesse. O importante é que ele levava pessoas a Jesus Cristo. Então,
Das poucas vezes que André é apresentado na Bíblia Sagrada, mostra que ele tinha uma atitude muito certa. Ele não se importava em viver em segundo plano, como já disse, em viver à sombra de Pedro. André, isso é muito importante para nós que somos cristãos, André não procurava ser o centro das atenções. Ele não parecia incomodar-se em trabalhar detrás das cenas, sabe? Ele trabalhava, André trabalhava e permitia que os outros trabalhassem. Não acontece muito dentro da igreja? Ah, mas só fulano recebe oportunidade, só Beltrano recebe oportunidade. Mas olha que coisa interessante. Pedro era o famoso e era irmão de André, mas ele não se importava com isso. Ele não se importava de Pedro ser mais famoso do que ele. Ele não se importava em não ser apresentado, ele não se importava em não aparecer. Para ele, o importante era que Cristo aparecesse. E ele aprendeu isso com João Batista, o seu pastor. Ele disse: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Então, André aprendeu com João Batista, o seu pastor, o seu primeiro pastor, essa lição. A lição de que quem tem que aparecer é Cristo e não a gente. Então, André, o apóstolo André, que nós estamos estudando sobre ele hoje, trabalhava e permitia que os outros trabalhassem. Então, do ciclo dos apóstolos, André fazia parte daquele ciclo mais íntimo. Mas há uma diferença nele. Ele não era cabeça quente, ele não era contencioso, ele era um apóstolo meditativo. Enquanto Pedro era cabeça quente, os seus outros amigos, Tiago e João, eram apelidados de filhos do trovão, exatamente pelo seu temperamento mais aguerrido, mais forte. Por outro lado, o apóstolo André era contencioso e não era contencioso e era meditativo. A gente não vê André como cabeça quente, a gente não vê André querer resolver as coisas na força, muito pelo contrário. Todas as vezes que a Bíblia cita o apóstolo André relaciona ele com honra, com dignidade, com coisas boas, em querer apresentar a Cristo, ainda que ele não se apresentasse, ainda que ninguém conhecesse a ele. É claro que André cometeu erros, mas sempre que André é apresentado, ele é elogiado por aquilo que faz, sabe? E talvez, mesmo não chamando atenção, o apóstolo André, mesmo não chamando atenção sobre si, o apóstolo André era um líder extremamente eficiente. E como já dissemos, que apesar de ser irmão de Pedro, André e Pedro, os apóstolos, possuíam estilos de liderança completamente diferentes. Na verdade, é possível que eu e você, e que cada um de nós, devemos nos espelhar muito mais em André do que em Pedro. Por quê? Nem todo mundo vai apresentar, nem todo mundo vai aparecer, nem todo mundo será tão famoso quanto o Pedro. Sabe? Muitas vezes nós seremos como André, aqueles que entram para o ministério, trabalham na igreja, lideram o ministério da igreja, mas na obscuridade, sem aparecer, sem ter nome famoso, sem precisar ser elogiado. Pessoas como André não procuram honra, porque eles fazem as coisas para Deus. O nome André, inclusive, significa varonil. E parece ser o nome apropriado para ele. O nome André significa varonil. Vou repetir. O nome André significa varonil. E parece ser para ele uma descrição apropriada. Apesar de André, o apóstolo André ser um pescador, tinha que ter força para lançar as redes, para pescar os peixes. Disso, por si só, já diria da varonilidade dele, mas, além disso, o apóstolo André era ousado, decidido e ponderado. O apóstolo André não era nada frágil. Ele era ousado, decidido e ponderado. Ousado, decidido e ponderado. Aquilo que Deus precisa encontrar em cada um de nós cristãos. Ousadia, decisão
e sermos ponderados, sermos equilibrados. Então, não havia nada frágil em André. Ele era impulsionado inteiramente por uma paixão pela verdade. André, o apóstolo André, era impulsionado por uma paixão pela verdade. E por causa da verdade, ele ia aos limites extremos. Ele não aceitava a mentira, ele queria a verdade. E é por isso que André se tornou um apóstolo muito importante para mim e para você. Não era famoso, trabalhava na sombra, seu irmão Pedro era mais famoso do que ele não se importava com isso, ele aprendeu que quem tem que aparecer é Cristo e não a gente. E aí nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu já disse, mas quero repetir. O estilo de André parecia muito com o estilo de João Batista, porque a gente acaba parecendo muito com quem evangeliza a gente. E nós vamos encontrar na Bíblia que quem evangelizou André, quem falou de Jesus para André, para o apóstolo André, foi exatamente João Batista da Bíblia. E quem era João Batista? A aparência de João Batista era rude. A Bíblia diz que ele vestia de pelos de camelo, usava cinto de couro e ele comia gafanhotos e mel silvestre. É isso mesmo, vou repetir. O cara que ganhou João Batista, o cara que ganhou André para Jesus Cristo era João Batista. Ele vivia no deserto. Vestia peles de camelo, pelos de camelo, cinto de couro, e ele se alimentava. João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Olha, o cara que evangelizou, o apóstolo André, vivia isolado no deserto, não vivia nas cidades, não vivia numa vida urbana, mas vivia uma vida totalmente afastada de tudo, mas as pessoas saíam de onde estavam para ir ver João Batista pregar. E dentre eles foram Pedro, Tiago, João, mas especialmente André. E aí eu quero, a partir de agora, isso é muito importante, o Evangelho de João, no capítulo 1, descreve como foi o primeiro encontro de André com Jesus Cristo. Acompanhe comigo. O Evangelho de João, no capítulo 1, descreve como foi o primeiro encontro de André com Jesus Cristo. E o encontro de André com Jesus Cristo aconteceu no deserto, aonde João Batista estava pregando arrependimento e batizando os convertidos. João, capítulo 1, registra como foi esse encontro tão especial de André com Jesus Cristo, de Jesus Cristo com André. João, no capítulo 1, relata em detalhes como foi esse encontro de André com Jesus Cristo. Portanto, o primeiro chamado para a salvação dos apóstolos foi o de André. Olha, é tão detalhista João que cita que eram 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, quando João Batista apresenta André para Jesus Cristo. Eram 4 horas da tarde. O encontro de André com Jesus Cristo foi um dia depois de Jesus Cristo ser batizado. Presta atenção. Jesus Cristo foi ao deserto para ser batizado por João. Vou repetir. João Batista foi ao deserto para ser batizado por João. André foi ao deserto para ouvir João Batista falar de Jesus Cristo. André vai ao deserto para ouvir João Batista falar de Jesus Cristo. E naquele dia, Jesus Cristo também vai ao deserto para ser batizado por João. Portanto, num dia, João Batista batiza Jesus Cristo, quanta honra, né? João Batista batizar Jesus Cristo. No dia seguinte, João Batista apresenta André para Jesus Cristo. E a Bíblia diz mais ou menos, a Bíblia diz assim: André e João estavam
perto de João Batista, quando Jesus passou, um dia depois do seu batismo. E então André aponta para Jesus e disse: ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda isso aqui porque é muito importante. Vou repetir, de tão importante que é. Jesus Cristo vai ao deserto para ser batizado por João. André vai ao deserto para ouvir falar de Jesus Cristo. Um dia depois que João Batista batiza André, João, que escreve o Evangelho de João e as epístolas, estavam junto de João Batista. E quando Jesus Cristo passa, João Batista diz assim para João e para André: ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão não traz honra para si. João apresenta no capítulo 1 que assim que João Batista diz: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André e João, que eram discípulos de João Batista, deixam João Batista e seguem Jesus. Vou repetir isso. Quando João Batista apresenta Jesus e diz: ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João e André, que eram discípulos de João Batista, deixam de ser discípulos de João Batista e seguem a Jesus Cristo. Então, olha que pastor ideal era João Batista. Ele já havia dito: eu não sou o Cristo. Está lá no capítulo 1 de João, que não vai dar para a gente ler os versículos, tá? João Batista já tinha dito: eu não sou o Cristo. Eu sou apenas o porta-voz, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Eu sou apenas aquele que diz: Jesus Cristo vai vir. Eu estou apenas, dizia João Batista, preparando o caminho para o Messias. Eu estou apenas preparando o caminho para Jesus Cristo. Essa era a mensagem de João Batista. Ele diz: eu não sou o Cristo, eu não mereço honra, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, como cristãos, nós não precisamos e não devemos buscar a honra. É necessário que Jesus cresça e que nós diminuamos. Então, quando João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André e João deixam João Batista e passam a seguir Jesus Cristo. Que coisa extraordinária! João Batista disse: olha, quando Jesus vier, eu vou apresentá-lo para vocês. E João batiza Jesus e no dia seguinte está dizendo: olha, eu batizei ontem o Cordeiro de Deus e aquele que está passando ali agora é o Cordeiro de Deus. João ensinou muito sobre quem era Jesus, sobre as profecias messiânicas. E André aguardava ansiosamente por Jesus Cristo. Por isso que quando João Batista identifica Jesus como Cordeiro de Deus, João e André fazem a coisa certa. Deixa João e segue Jesus. E com certeza João Batista aprovou essa atitude. O relato bíblico é esse. E Jesus, voltando e vendo que André e João o seguiam, ele perguntou a André e a João: o que vocês estão buscando? André e João disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde é que o senhor mora? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram André e João, deixam o deserto e seguem Jesus, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Como eu já tinha dito, eram 4 horas da tarde, a hora 10ª. João faz questão de dizer, eram 4 horas da tarde, quando João Batista apresentou Jesus Cristo como Cordeiro de Deus para André. Então, quando encontraram Cristo, seguiram Jesus até onde ele estava hospedado e passaram o dia todo com Jesus. Esses 2 discípulos, André e João,
tiveram o privilégio de passar o dia todo com Jesus Cristo, porque João Batista os convencera que Jesus Cristo era e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles encontraram Jesus, eles conheceram Jesus, e eles começaram a ser ensinados por Jesus Cristo naquele mesmo dia. Eles encontraram Jesus através de João Batista, eles conheceram Jesus, e eles começaram a ser ensinados por Jesus Cristo naquele mesmo dia. Portanto, os dois primeiros crentes da igreja de Jesus Cristo foram André e João. Mas olha que coisa fantástica, porque João, no capítulo 1, continua acrescentando. O que André faz quando ele encontra Jesus Cristo? Vou repetir. João apresenta Jesus Cristo para André. André agora tem Jesus. Ele foi chamado para a salvação. Qual foi a primeira coisa que ele faz? João relata. João 1, 41 e 42. André achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Encontramos Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. João diz: Jesus é o Cordeiro. André segue Jesus e vai para a casa onde Jesus Cristo estava morando. O Senhor começa a ensinar-lhe a palavra. Quando ele ouve Jesus, ele segue Jesus, ele ouve Jesus, ele sai correndo para encontrar o seu irmão. A primeira pessoa que ele quer evangelizar é Pedro, o seu irmão de sangue. E ele encontra Pedro e diz: achamos o Messias. Mas olha o que diz o verso 42. Quando diz: achamos o Messias, ele leva Pedro para Jesus. Olha, isso é muito importante. Ele diz, João Batista diz: André, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André segue Jesus, vai para a casa de Jesus, tem aonde passar com ele o dia todo. Jesus Cristo ensina a ele. Ele agora disse: eu não quero ficar com isso para mim. Ele foi lá e encontrou o seu irmão e pega Pedro e o leva até Jesus Cristo. Você consegue entender? Nós encontramos no Evangelho que Jesus disse: vinde após mim, farei pescadores de homens. Mas quem levou Pedro a Jesus Cristo foi o seu irmão, o apóstolo André. Quando André recebe Jesus, a notícia era tão boa que ele não podia guardar ela só para si. De modo que André foi procurar a pessoa que ele mais amava no mundo e que ele mais desejava que conhecesse a Cristo, que era seu irmão Pedro. E a Bíblia diz textualmente, João 1,42, e André levou Pedro até Jesus Cristo. Após esse fato de que André leva Pedro para conhecer Jesus, eles voltam de novo para Cafarnaum, continuam sendo trabalhadores pescadores de peixes, porque esse primeiro encontro relatado por João foi o chamado para salvação. Jesus chamou Pedro e João para a salvação, os dois primeiros a serem chamados. André vem e busca o terceiro, que é Pedro, e leva ele a Jesus. E ali Pedro é salvo por Jesus Cristo. Pedro é salvo por Jesus Cristo. E eles voltam de novo para Cafarnaum e continuam a vida como pescadores. E vários meses depois que André, João e Pedro foram salvos, é que acontece aquela cena em que Jesus Cristo passa por eles. Vários meses depois, quando Jesus volta para Cafarnaum, vários meses depois de Jesus ter salvo André, Tiago e João, eles voltam agora para Cafarnaum e continuam pescando. Anos depois, meses depois, Jesus Cristo volta para a cidade onde moravam Pedro, Tiago e João. Aí eles já estavam salvos, mas não eram discípulos. Aí Mateus relata o segundo encontro. O primeiro encontro de André, Tiago e João foi o encontro da salvação. Meses depois, Jesus volta a Cafarnaum, agora é o chamado para o discipulado. E Mateus registra isso. Se João apresenta como André, João e Pedro foram salvos, se João, no capítulo 1, apresenta como André,
João e Pedro foram salvos, Mateus apresenta como esses salvos se tornam discípulos. Mateus capítulo 4 diz assim: E caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus disse a eles: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os, então eles no mesmo instante deixaram o barco, deixaram seu pai, deixaram as redes e seguiram Jesus. Era o chamado para o discipulado. Se não entendeu, depois ouça de novo a aula. Me pergunta. João apresenta, capítulo 1 de João apresenta que João Batista era pastor de André e de João. E que João apresenta Jesus Cristo para André. André deixa João e segue Jesus Cristo. Depois André vai e leva Pedro a Jesus Cristo. Faz de Pedro um salvo. Ali Jesus Cristo salva os três. André, João e Pedro. Aí, depois de salvo, eles voltam para Cafarnaum. Meses depois, Jesus Cristo vai pregar de novo em Cafarnaum. E ali ele tem um segundo encontro com Pedro, João e André. E agora acrescenta Tiago e chama eles para serem seus discípulos. Veja que quando eles foram salvos, eles não deixaram tudo para seguir Jesus. Eles só deixaram tudo para seguir Jesus no segundo encontro, quando eles são chamados para serem discípulos. Ele deixa barco, rede, pai e mãe. Então, aí voltando exclusivamente para André, nós percebemos que a vida toda o apóstolo André passou à sombra de seu irmão Pedro, seu irmão de sangue Pedro. E ele aceitava muito bem o papel de ser o segundo, de viver em segundo plano, de não aparecer, porque ele tivera um pastor que disciplinou ele, que orientou ele, um pastor que ensinou ele a dizer: olha, meu filho, é necessário que Jesus cresça e que a gente diminua, é necessário que quem tem que aparecer é Jesus e não a gente. Ele tinha um bom pastor que dizia: não sou eu o Cordeiro de Deus, é Jesus o Cordeiro de Deus. Olha como é importante a gente ter um pastor que ama Jesus e que conhece a palavra de Deus. André não importava em ser pequeno, mas se importava em ser útil. Com frequência, nós encontramos ele não sendo lembrado por grandes coisas. E ele aprendeu o valor das coisas pequenas. O valor das coisas pequenas. A própria Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia dos pequenos começos. E aí eu quero destacar 3 coisas, e nós vamos encerrar. 3 coisas muito importantes na vida de André. A primeira, André enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Vou repetir. O apóstolo André, apesar de não aparecer, apesar de ser pequeno, vamos assim dizer, a primeira coisa que podemos detectar nele é que ele enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Ele enxergava o valor das pessoas como pessoa, como indivíduo. Para André, uma só pessoa era muito importante. André tinha consciência de que uma pessoa tem muito valor. Ele aprendeu isso com quem? Com Jesus Cristo. André é conhecido por levar pessoas a Jesus e não multidões. André não pregava para multidões, André pregava de um por um. Um por um. O valor de uma pessoa. Nós nunca vamos encontrar nos evangelhos dizendo que ele levou uma multidão para Jesus, mas que ele levou de um por um para Jesus Cristo. Nós falamos lá atrás, quando ele é salvo, ele ganha quem para Jesus? O seu irmão Pedro.
ele leva, então, Pedro para Jesus. Indica que o estilo de ministério dele, de André, do apóstolo André, era ganhar um por um. Então, quando Jesus alimentou a multidão de 5.000 pessoas, foi André que levou aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes para Jesus. Veja, André é uma pessoa que dava valor às pessoas como indivíduos. Ele primeiro leva Pedro a Jesus, depois quem leva aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes para Jesus multiplicar? Exatamente André. Mas a Bíblia também diz, em João 12, que alguns gregos procuraram Filipe dizendo, procuraram o outro apóstolo Filipe dizendo: olha, nós queremos conhecer a Cristo. Eles procuraram Filipe para dizer: queremos conhecer a Cristo. Foram André, foram Filipe, digo. Mas foi André que apresentou os gregos para Jesus Cristo. Olha, Filipe sabia apresentar as pessoas para Jesus Cristo, uma a uma. Ele sabia que Jesus queria receber as pessoas, porque quem vem a Jesus não é lançado fora. Então, olha aí, pastores, eu vi que alguns pastores entraram também, e cada um de nós que somos membros. Cada pessoa tinha valor para André, e tem que ter para a gente. Ele levava uma por uma. Mas vai prestando atenção, por favor. Se ele levou Pedro a Jesus Cristo, ele foi o primeiro missionário. E se levou os gregos a Jesus Cristo, o André levou os gregos a Jesus Cristo, também foi o primeiro missionário internacional. Isso nos ensina uma grande lição, irmãos, irmãs e amigos que estão aqui hoje. Nós vamos perceber em André que, normalmente, as pessoas vêm a Cristo não é num culto. Normalmente, as pessoas não recebem Jesus em um culto. Elas recebem Jesus Cristo pela influência de outros cristãos. Normalmente, as pessoas veem a Jesus Cristo através de um colega de trabalho, através de um vizinho, através de um parente, através de um amigo, que convida ele a ir à igreja. Veja, olha a importância de você testemunhar em casa, no trabalho, na rua, para um colega, para um vizinho. Porque, normalmente, as pessoas não vêm a Cristo num culto, mas através do testemunho individual de cada um de nós. Então, nós deduzimos daí que a melhor maneira de conduzir alguém a Cristo é levar uma a uma. E o apóstolo André aprendeu isso e nos ensina isso. André levou Pedro a Cristo. Olha isso aqui, pastores, olha isso aqui, irmãos, olha isso aqui, irmãs. Nós falamos lá atrás que depois de Jesus salvar André, a primeira pessoa que leva a Cristo é Pedro, seu irmão. E estamos falando que André levava de uma por uma, porque nem todos nós seremos como Pedro. Pedro, numa sua pregação, ganhou 3.000 pessoas para Cristo. Pedro, numa sua pregação, ganhou 3.000 pessoas para Cristo. Mas quem foi que ganhou Pedro? André. André ganhou um que ganhou 3.000 pessoas. A gente não sabe quem é que a gente vai evangelizar. Talvez estamos evangelizando pessoas que vão trazer frutos lá na frente. Olha, quem evangelizou André foi João Batista. Quem discipulou André foi Jesus Cristo. Quem ganhou Pedro para Jesus Cristo foi André. André ganhou Pedro e Pedro ganhou 3.000 pessoas de uma vez para Cristo. Em síntese, aquelas 3.000 pessoas também era resultado do ministério de André, que levava de um por um. Talvez vocês que estão aí do outro lado não conheçam a história de Moody. Moody foi um grande evangelista que ganhou muitas vidas para Cristo. Desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás. Moody foi um dos grandes missionários de todos os tempos, talvez um dos maiores ganhadores de almas de
todos os tempos. Mas quem levou ele a Cristo foi um homem chamado Kimball, Edward Kimball. Você sabe quem é? E mesmo quem conhece Moody não sabe quem é Kimball. Quando Moody, o grande evangelista, ganhou almas para Cristo, olha a importância disso, de levar, de evangelizar, de ganhar uma vida para Jesus Cristo. Um dia, Kimball foi a uma loja de sapatos, onde Moody trabalhava, e Moody tinha apenas 19 anos de idade. Ele leva Moody a Jesus Cristo. Faz de Moody um aluno da escola bíblica dominical. E o que Moody faz a partir daí? Conhece a Cristo através de Kimball, vai para a escola bíblica dominical, e ali ele ouve falar de Jesus Cristo. Mais tarde, ele leva Estude para Cristo. Esse, você vai encontrar ele como um homem que escreveu algumas partes da história da igreja muito importante. Depois ele leva Chapman, inclusive algumas versões aí que se fala sobre Chapman, dos escritos dele. Moody, Kimball leva Moody a Cristo. Moody leva Estude, que se tornou um grande missionário em países internacionais. E depois, Chapman, que se torna também um músico, uma pessoa muito influente do Evangelho. Milhares de missionários foram formados através do Instituto Moody, porque Moody fundou o Instituto de Ensino da Palavra de Deus. Escuta bem, vou voltar de novo. André leva Pedro a Cristo, que ganha 3.000 almas. Kimball leva Moody, que ganha Estude. Estude se torna missionário em 2 países estrangeiros e que leva também Chapman a Cristo. Moody, que por causa de um homem, funda o Instituto Moody, que formou milhares de missionários e evangelistas, treinou eles ao longo dos séculos e enviou para o mundo inteiro. Tudo começou quando um homem fiel evangelizou um jovem chamado Moody, de 17 anos. 3.000 almas conheceram a Cristo no Pentecostes, porque um homem chamado André discipulou de um por um. Ao que tudo indica, era assim que André costumava pregar, face a face, pessoa a pessoa. Meu amado irmão, minha irmã, pregue no trabalho, na rua, no ônibus, aonde quer que você esteja. Não deixe pregar, porque essa pessoa que você está pregando e levando a Cristo pode ser alguém que se tornará, alguém que vai se tornar muito famoso, mas por levar pessoas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos entender que antes de uma pessoa vir a Cristo, primeiro ela precisa vir a mim. Eu vou repetir isso, vou explicar direitinho. Antes de alguém vir a Cristo, eu torno essa pessoa minha amiga. Para depois de ser meu amigo, eu apresentar o meu amigo Jesus Cristo para elas e a serem salvas. Então, a primeira coisa que eu abordei a respeito de André é o valor que ele dava de evangelizar de um por um. A segunda coisa que eu quero abordar, e a penúltima, é que André valorizava, ele conseguia enxergar o valor das pequenas coisas. André entendia o valor de uma vida. Segunda coisa, André enxergava o valor das pequenas coisas. Acompanhe comigo. André encaixava-se na visão de quem aprecia dá valor a pequenas coisas. Isso fica claro no relato da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Um dia depois de Jesus ser batizado, André é salvo por Jesus Cristo. Um ano depois, ou melhor, um ano antes de Cristo ser crucificado, um pouco antes da Páscoa, Jesus Cristo subiu ao monte para ficar a sós com os discípulos e orar. Mas quando ele sobe ao monte, um ano antes da sua crucificação, aparece uma grande multidão. Ele queria ficar lá só com ele e os discípulos, em uma noite de oração, mas uma multidão aparece. E já era hora das refeições. E Jesus iria pregar usando o pão como ilustração, deixando bem claro para os apóstolos e para nós e para todo mundo, que ele sempre deseja alimentar as pessoas. Mas quando a multidão aparece ali, ele perguntou a Filipe:
Felipe, onde nós vamos comprar comida para tanta gente que tem aqui? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não sabia o que ia fazer. Ele tem um controle de tudo. Ele sabia o que ia acontecer. E Felipe, então, vai lá, faz as contas e diz, Senhor, nós temos apenas 200 denários em dinheiro, que era um valor até considerável, era um valor grande. Mas, olha, mas o dinheiro que nós temos não dá para comprar comida para tanta gente, para 5.000 homens, afora mulheres e crianças. E o outro fato, que ali também era um lugar deserto. Onde ia comprar? O dinheiro que tinha 200 denários não dá para comprar pão para 5.000 homens. Era um lugar deserto, também não tinha lugar de comprar os pães. Aí os apóstolos, presta atenção, os discípulos, o Edson está dizendo que o áudio está baixo, gente, eu volto a insistir, talvez o problema seja aí, tá bom? Eles disseram, manda a multidão ir embora, os apóstolos disseram, manda a multidão ir embora. Olha isso aqui, irmãos. Manda a multidão ir embora. Quantas vezes a gente está mandando as pessoas ir embora, mandando os bêbados ir embora, mandando as prostitutas ir embora, mandando quem cria bagunça ir embora? Jesus disse, não manda ninguém embora, não. Deem a eles o que comer. Deem a eles o que comer. Esse senhor manda eles ir embora. Não manda ninguém embora da igreja. Jesus não despreza ninguém. Não manda os bêbados ir embora do culto. Não manda aqueles que estão fazendo bagunça, porque eles podem ser um missionário, eles podem ser um pastor. Manda eles ir embora. Jesus disse, não, dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14,16. Não, dei à multidão comida. Mas, Senhor, são 5.000 homens. O dinheiro que está aqui não dá para comprar pão para todo mundo. E mais ainda, que é um lugar deserto. O Senhor Jesus disse, vocês devem dar a eles o que comer. Aí aparece André. Aí, mais uma vez, aparece André, o que nós conhecemos hoje como apóstolo André. Aí aparece André, aquele que dava valor às pequenas coisas. Ele sabia que o que eles tinham não dava para alimentar 5.000 homens. Mas, mesmo assim, ele pega o menino e diz, Senhor, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Quem leva o menino para Cristo? André, o homem que dava valor às pequenas coisas. O Senhor havia dado uma ordem aos discípulos, alimente o povo. E André sabia. O Senhor não vai dar uma ordem que a gente não possa cumprir. O Senhor não vai nos mandar fazer alguma coisa que a gente não possa cumprir. Então, o que André estava querendo dizer assim, se o Senhor mandou a gente alimentar, as pessoas, elas serão alimentadas por nós. Dá-lhes voz de comer. Não manda ninguém com fome embora. Ninguém com fome de Deus embora da igreja. Aquele bêbado que chega da igreja, aquela pessoa que chega tumultuando, Deus mandou ela ali para ser salva. Não mande ela embora sem Jesus. Mas se precisar de um pão físico, dê a ela o pão físico também. Sabe? André identificou que ali só tinha uma fonte disponível de comida. E era o menino. Ele tinha 5 pães e 2 peixes apenas. A fonte estava ali. Ele entendia que parecia insignificante. 5 pães e 2 peixes parecia insignificante. Mas André nos deixa uma lição incrível. O fato de tão pouco poder ser usado, para testemunhar de Cristo. André não desprezava isso. André entendia, nenhuma dádiva é tão pequena nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nada é pequeno nas mãos de Jesus Cristo. André sabia que não estava desperdiçando o tempo do Senhor ao levar uma criança com 5 pães e 2 peixes. Era uma oferta tão pequena, mas era tudo que o menino tinha. 5 pães e 2 peixes. E o menino que André leva a Jesus Cristo. O André que eu disse que levou Pedro a Jesus Cristo. O André que leva os gregos a Jesus Cristo. O André que leva o menino com 5 pães e 2 peixes a Jesus Cristo. Ele enxergava valor até mesmo nas crianças. E o menino entrega tudo o que ele tem para Jesus. Entrega os 5 pães e os 2 peixes para Jesus Cristo.
parecia tão pequeno. Não é a grandeza de uma dádiva que conta, mas o que conta é a grandeza do Deus que nós entregamos tudo o que somos e tudo o que temos. Não é o tamanho do que entregamos, é o tamanho do Deus a quem nós entregamos. E aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, entrega os 5 pães e os 2 peixes. Você tem filho, você tem neto. É fácil tirar comida de uma criança? Como André convenceu ele a entregar tudo para Cristo? A Bíblia não menciona. Mas André era tão extraordinário que ele conseguia levar um por um a Cristo. E levou uma criança que deu tudo que tinha, 5 pães e 2 peixes. E tudo aquilo que ele tinha, 5 pães e 2 peixes, colocou nas mãos de Jesus. E os 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sabe o que o menino levou para casa? 12 cestos cheios de pães e peixes. Ele entregou um cesto de pães, um cesto de peixes. Mas nas mãos de Jesus, o pouco alimentou 20.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda leva para casa 12 cestos cheios de pães que havia sobrado. Pois o Senhor Jesus, o nosso mestre, toma as coisas sacrificiais e as insignificantes daquelas pessoas que contribuem fielmente para alimentar multidões, para realizar coisas monumentais. Por isso, meu amado irmão, eu vou para a última coisa. Se você não é dizimista, saiba que você está cometendo o maior crime espiritual de todos. Porque o dinheiro que você entrega em dízimo e oferta na igreja pode ser os 5 pães e 2 peixes que vai alimentar uma grande multidão. André levou Pedro a Cristo, que ganhou 3.000 almas. Depois, na segunda pregação, esse número chega para 5.000 almas. Pedro se tornou famoso e André nas sombras, nos bastidores. André leva uma criança para Cristo com 5 pães e 2 peixes, convence, eu não sei como, ele entrega todos os pães e peixes que tem nas mãos daquele que multiplica todas as coisas. E por causa de André e daquela criança, 5.000 pessoas são alimentadas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então André era um homem que via grandeza nas pequenas coisas. O valor de uma pessoa evangelizada para ele era muito importante. Ele enxergava nas pequenas coisas que nas mãos de Deus elas podem se tornar grandes coisas. E a terceira visão de André, e a última, é que André enxergava o valor do serviço imperceptível. André enxergava o valor do serviço imperceptível. André enxergava o valor do serviço imperceptível. Muitas pessoas querem aparecer como Tiago, como João e até mesmo como Pedro. Nós queremos ser estrondosos como Tiago e João. Queremos ser famosos muitas vezes, mesmo como crentes, como Pedro. Poucos querem ser como André. Mas talvez o melhor modelo de um cristão, melhor do que Tiago, João e Pedro, seja André. André não é citado nas discussões, nas grandes discussões, querer ser grande ou pequeno. André só estava preocupado em levar pessoas a Cristo. Ele não estava preocupado em quem recebia o mérito, ele só queria levar pessoas a Cristo. Ele não se preocupava quem tinha o poder, ele não almejava honra, ele almejava pessoas para Cristo. André, então, é o retrato perfeito para cada um de nós, os cristãos, que devemos trabalhar em silêncio para que Cristo cresça e que a gente diminua. Para que a gente não sirva à vista para agradar aos homens, mas que sejamos como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, como está em Efésios 6,6. Há um testemunho que eu conto muito aqui na sede de uma velhinha que um dia morreu. E, claro, foi sepultada. E o pastor dela teve um arrebatamento, uma visão. E um anjo levou ele para conhecer o céu. E um dia, chegando lá,
O anjo pergunta ao pastor: você conhece aquela pessoa? Sim, conheço, eu ganhei para Cristo. Conhece aquela outra pessoa? Sim, eu ganhei para Cristo. Conhece aquela outra? Eu também ganhei para Cristo. Conhece aquela velhinha lá? Sim, aquela velhinha eu conheço. O anjo então disse para o pastor: olha, as pessoas que você ganhou para Cristo, nenhuma delas chegou aqui no céu. Porque todas que chegaram aqui ao céu foi aquela senhorinha, aquela velhinha que estava orando para que Deus pudesse te usar, para que alguém pudesse ser salvo. Não se vanglorie. Seja humilde. Não queira aparecer, mas não pare de trabalhar. De um por um, como a velhinha, como André e como tantos outros. André era uma daquelas pessoas raras e disposta a ficar em segundo plano e dar apoio. André não se importava em ficar escondido, desde que o trabalho de Deus estivesse sendo realizado, desde que alguém estivesse sendo salvo. A própria Bíblia nos diz que a gente não deve querer ser mestre, porque o nosso juízo será muito mais rigoroso. Devemos ser esse líder, esse cristão tão especial como André, ter um coração de servo. E André tinha um coração de servo. A Bíblia não apresenta André pregando para multidões, como eu já disse. André não escreveu nenhum livro da Bíblia. André não é mencionado no livro de Atos. Como eu disse no início da aula, André não está lá no Monte da Transfiguração. André não está lá quando o Senhor Jesus fala dos grandes sinais. Ele não estava nos grandes eventos. Parece que ele era apenas um porta-retratos, para que alguém colasse a foto de alguém ali. André era apenas um servo que não queria aparecer, mas que Cristo aparecesse através dele. Que levou os gregos, que levou Pedro, que levou a criança para Cristo. Diz a tradição que André levou, diz a tradição, que André, o apóstolo André levou o evangelho para o norte. O Eusébio, que eu já citei na última aula, que era um historiador da igreja da antiguidade, diz que André chegou ao leste europeu. Chegou levando o evangelho, sem fama, sem aparecer, ao leste europeu. Tanto é que a tradição católica, tanto da Rússia quanto da Grécia, é ter André como padroeiro deles. A importância que André teve na formação cristã na Rússia e na Escócia, e tendo chegado até mesmo na Grécia. A tradição diz que André foi crucificado na Caia, que a Bíblia até fala na Caia, né? Ali no sul da Grécia. Há um relato que diz que André, desse historiador Eusébio, que André levou a esposa de um governador a Cristo, e esse governador exigiu que a sua esposa renunciasse ao Senhor. Como a mulher que André levou a Cristo, que era esposa de um governador, não quis renunciar a Cristo, o governador romano, então, ordenou que André fosse morto por crucificação. E, de acordo com esse governador, como diz a tradição, contada por Eusébio, André deveria ser amarrado à cruz, ao invés de pregado, a fim de que ele sofresse mais ainda do que o normal. E diz a tradição, contada por Eusébio, que André ficou pendurado na cruz por vários. E mesmo estando amarrado na cruz por vários dias, todos aqueles que passavam por André, onde ele estava amarrado, ele exortava eles a procurar a Cristo, que procurasse a salvação em Jesus Cristo. Até o fim de sua vida, André procurou levar de um por um a Cristo. Eu pergunto para você, André foi desprezado? Aqueles que fazem a obra de Deus em silêncio, na oração, na evangelização de um por um, que limpa o chão da igreja, que limpa o teto da igreja, é desprezado? André foi desprezado? Lógico que não. André foi prestigiado a vida toda. André foi o primeiro a ouvir que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André foi o primeiro cristão salvo na história da humanidade. Ele fez parte do ciclo mais íntimo de Cristo. Ele teve acesso a Jesus Cristo. Ele andou com Jesus Cristo. O nome de André será gravado juntamente com os demais apóstolos
nas fundações da Nova Jerusalém. O melhor de tudo é que André teve uma vida de muito privilégio, fazendo o que ele mais gostava, apresentar Jesus Cristo às pessoas. André trabalhava em silêncio, de um modo fiel, imperceptível, dando ofertas ínfimas, um a um por Cristo, mas ofertas sacrificiais. Talvez André não fosse reconhecido pelo trabalho que ele fazia pelas pessoas, mas ele sabia, e ele um dia ouviu, e um dia quem trabalha em silêncio, mas trabalha para Cristo, quem não procura posição nem honras, vai ouvir o Senhor dizer, como disse André: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria